Olá, meu nome é Alda, sou professora de Química e vou estar aqui semanalmente com vocês para resolver questões das provas anteriores de Química da SpaceX. Espero que seja um trabalho que venha ajudar no estudo de vocês. A cada semana nós vamos estar abordando 5 questões de provas anteriores, tá? Todas com resolução comentada para poder ajudar no estudo de vocês. Espero que vocês gostem. Bora lá resolver nossa primeira questão desse nosso primeiro simulado. Questão número 1. A aspirina foi um dos primeiros medicamentos sintéticos desenvolvido e ainda é um dos fármacos mais consumidos no mundo. Contém como princípio ativo o ácido acetil salicílico, cuja sigla é AAS, um analgésico e antipirético de forma estrutural plana simplificada mostrada abaixo. Considerando a forma estrutural plana simplificada do ácido acetil salicílico, a alternativa que apresenta corretamente a fórmula molecular do composto e os grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura é... Bom, pessoal, essa primeira questão é uma questão que envolve química orgânica, né? Aquela parte introdutória de química orgânica, cujo um dos principais conteúdos é a determinação de fórmulas moleculares e também envolve a parte de funções orgânicas. Tá certo? Então, vamos resolver essa questão aqui. A primeira coisa que ele está pedindo, fórmula molecular. A fórmula molecular de um composto, seja ele orgânico ou inorgânico, basta que a gente faça um apanhado, de quais são os átomos que compõem aquele elemento e em que quantidade esses átomos ocorrem naquela substância, tá certo? Então vamos aqui, vocês podem ver que o ácido acetil salicílico é um composto orgânico que apresenta, ele é constituído por apenas 3 átomos, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a fórmula molecular do ácido acetil salicílico, basta que nós contamos, aqui quantos carbonos estão presentes, quantos hidrogênios estão presentes e quantos oxigênios estão presentes. Vou começar, então, a contagem dos carbonos. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, C9. Contagem dos hidrogênios, eu vou usar aqui uma canetinha azul. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, mais 3 hidrogênios aqui. Então, nós temos um total de 8 hidrogênios. E no caso aqui de átomos de oxigênio, nós temos 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, a fórmula molecular do ácido acetil salicílico é C9H8O4. Só disso daqui nós já poderíamos eliminar as alternativas B e a alternativa D, cujas fórmulas moleculares não condizem com a fórmula molecular do ácido acetil salicílico. Bom, o segundo passo, teremos que identificar os grupos funcionais, quais são as funções orgânicas presentes na estrutura do ácido acetil salicílico. Ó, vejam que aqui nós temos um grupo funcional, nós temos um carbono aqui que apresenta um grupo carbonila, C-O, e esse mesmo carbono está ligado a um grupo hidroxila. Então, nós temos aqui um grupo funcional denominado carboxila, Esse grupo ele é típico de quem? Dos ácidos carboxílicos, tá certo? Então, aqui, primeira função orgânica detectada, ácido carboxílico. Nós temos aqui um outro grupo funcional, Vou circulá-lo, em que nós temos um carbono que apresenta carbonila e um oxigênio aqui, ao qual está ligado a uma cadeia carbônica, Esse grupo funcional aqui é o grupo funcional que caracteriza os ésteres, Então, aqui nós temos um éster, a função éster. Daí, então, nosso gabarito só pode ser a letra E, ou seja, o ácido acetil salicílico apresenta a fórmula molecular C9H8O4 e apresenta os grupos funcionais que são relativos a um ácido carboxílico e a um éster. Então, gabarito correto, letra E. Segunda questão. Considere os seguintes óxidos: MgO, CO, CO2,
CrO3 e Na2O. Os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, reagem produzindo bases são... Bom, para a gente resolver essa questão, o primeiro passo é saber a classificação de cada um desses óxidos, né? Os óxidos são compostos binários, né, que apresentam o oxigênio como elemento principal, e dentro da classificação dos óxidos nós temos alguns tipos, né? Nós temos os óxidos ácidos, nós temos os óxidos básicos, temos os óxidos neutros e temos os óxidos anfóteros. Bom, resumidamente, o que seria isso? Um óxido ácido é aquele que, quando reage com água, produz um ácido. Um óxido básico é aquele que, quando reage com água, produz um hidróxido ou uma base. Um óxido neutro é aquele que não reage nem com água, nem com ácido, nem com base. Eles são totalmente inertes. Já um óxido anfotérico ou anfótero é aquele que reage tanto com ácidos quanto com base. Bom, para a gente determinar a classificação de cada um desses óxidos aqui, é importante nós equacionarmos a reação de cada um deles com água. Então, vamos aqui para o primeiro. Óxido de magnésio, MgO, reagindo com água, nós vamos ter o seguinte produto, MgOH2. Ou seja, nós temos aqui hidróxido de magnésio. O que caracteriza esse óxido aqui, número 1, como um óxido básico? CO, né, um óxido em que o carbono está com NOx 2 e faz parte dos 3 óxidos considerados neutros, que é o CO, o NO e o N2O. São apenas esses 3. Esses 3 óxidos aqui são considerados óxidos neutros e eles não reagem com água. Então, se a gente colocar monóxido de carbono para reagir com água, não há reação, ou seja, não reage, o que o caracteriza como sendo um óxido neutro. Já o CO2, né, em comparação com o CO, ele apresenta um oxigênio a mais. Quando ele reage com água, nós vamos ter o seguinte composto, H2CO3, tá? Isso daqui caracteriza um ácido inorgânico, que é o ácido carbônico. Então, portanto, o CO2, pelo fato de quando reage com água produzir ácido carbônico, é considerado um óxido ácido. Já o CrO3, ao reagir com água, vai produzir o seguinte composto, H2CrO4, que também é um ácido inorgânico, o ácido crômico. Então, CrO3 é considerado um óxido ácido. Já o óxido de sódio, Na2O, quando reage com água, ele produz NaOH, que é o hidróxido de sódio. Portanto, como o óxido de sódio, ao reagir com água, produz um hidróxido, ele é considerado um óxido básico. Então, nós temos aqui os óxidos 1 e 5, né, que são considerados óxidos básicos, ou seja, ao reagirem com água, produzem base. Então, o gabarito dessa questão aqui, da questão número 2, é a letra B. Apenas os óxidos 1 e 5 são considerados óxidos básicos, ou seja, ao reagir com água pura, produzem bases. Questão número 3. A tabela abaixo apresenta alguns dos produtos químicos existentes em uma residência. Primeiro produto, sal de cozinha, cujo principal componente é o cloreto de sódio, de fórmula química NaCl. Segundo produto, açúcar, cujo principal componente é a sacarose, que apresenta a fórmula molecular C12H22O11. Terceiro produto, refrigerante, cujo um dos principais componentes é o ácido carbônico, fórmula molecular H2CO3, e o limpa-forno, cujo principal componente é o hidróxido de sódio, de fórmula química NaOH.
Sobre esses produtos, assinale a alternativa correta. Bom, nós temos aqui 5 afirmativas e vamos ter que detectar qual delas é a única correta, tá? Mas antes de analisar essas afirmativas, vamos analisar aqui o seguinte: por ser uma questão que envolve, né, os conceitos de compostos iônicos e compostos covalentes, o primeiro passo para a gente resolver essa questão aqui é identificar cada um desses compostos aqui, se eles são iônicos ou covalentes. Bora lá então. NaCl, ó, é um composto formado pela ligação entre um metal e um ametal, né? Ou seja, é um composto que apresenta uma diferença enorme de eletronegatividade entre os elementos. Então, só pode ser um composto iônico. Beleza? Sacarose é o principal componente do açúcar, apresenta a fórmula molecular C12H22O11. A sacarose é um composto que apresenta ligação covalente, portanto, é um composto molecular. Beleza? Ácido carbônico H2CO3 é um composto que apresenta ligações covalentes, portanto, é um ácido molecular também. Enquanto o hidróxido de sódio, que é constituído por um metal e o grupo hidroxila aqui, que apresenta considerável diferença de eletronegatividade, é considerado um composto iônico. Tá certo? Então, a partir daqui nós vamos analisar cada uma das alternativas e vamos descobrir qual é a única correta. Vamos ainda assinalar o erro de cada uma dessas afirmativas. O cloreto de sódio, né, o NaCl, é um composto iônico que apresenta alta solubilidade em água, certinho. Todo composto iônico ele é altamente solúvel em água e no estado sólido está falando aqui que ele apresenta boa condutividade elétrica. Aqui está o erro dessa afirmativa, gente. Composto iônico ele é sim um bom condutor de eletricidade. Entretanto, para que ele seja um bom condutor de eletricidade, ele deve estar no seu estado fundido, né, ele sofrer fusão, ou então em solução aquosa. Os compostos iônicos, em geral, no estado sólido, eles não conduzem eletricidade, visto que os íons estão agregados, né, não estão livres em solução. Então, o erro dessa primeira afirmativa aqui é dizer que o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade em seu estado sólido. A alternativa, então, falsa. Afirmativa número 2. A solução aquosa de sacarose, está aqui, C12H22O11, é uma substância molecular. Sim, nós já dizemos aqui que ela é uma substância molecular que conduz muito bem a eletricidade. Está aqui o erro dessa afirmativa. Compostos moleculares, em geral, não conduzem eletricidade, não são bons condutores de eletricidade, visto que, por serem formados por ligações covalentes, não formam íons, né? E esses íons em soluções é que são os responsáveis pela condução de eletricidade. Então, portanto, a afirmativa B também é falsa. O hidróxido de sódio, NaOH, e o cloreto de sódio, NaCl, são compostos iônicos, certinho, que quando dissolvidos em água sofrem dissociação, isso aí, né? A gente tem o cloreto de sódio, que é um sal, e o hidróxido de sódio, que é um hidróxido, ambos iônicos, que quando colocados em águas, eles dissociam, ou seja, liberam os íons em solução, em que os íons formados são responsáveis pelo transporte de carga. Essa é a afirmativa correta, né? Tanto o cloreto de sódio quanto o hidróxido de sódio, quando colocado em água, sofrem o processo de dissociação, ou seja, liberam íons em solução, e esses íons são responsáveis pela condução da eletricidade. Letra D. Soluções aquosas de sacarose de cloreto de sódio apresenta condutividade elétrica maior que aquela apresentada pela água, pois existe a formação de soluções eletrolíticas em ambas soluções. O erro dessa afirmativa está aqui, ó, em dizer que a solução aquosa de sacarose é capaz de conduzir eletricidade. Sacarose, por ser um composto molecular, não é boa condutora de eletricidade. Já a afirmativa E diz o seguinte, que o ácido carbônico, H2CO3, é um diácido, verdade, muito estável, também é verdade, sendo considerado um ácido forte. Está aqui o erro.
ele não é um ácido forte e, além disso, ele é um bom condutor de energia elétrica. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Questão 4. O cobre é uma substância que possui elevado potencial de redução e, no seu estado metálico, sofre pouco em termos de oxidação frente a ácidos, não sendo oxidado pela maioria deles. Todavia, ele é oxidado na presença de ácido nítrico, conforme mostra a equação não balanceada de uma das possíveis reações. Está aqui a reação, demonstrando a oxidação do cobre. Após o balanceamento da equação, com os coeficientes estequiométricos menores números inteiros, a soma desses coeficientes será igual a... Bom, nós temos aqui uma típica questão, né, de balanceamento de reações por oxidação. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é determinando o NOx de todos os elementos envolvidos nessa reação. Vamos começar aqui pelo cobre. Substância simples, ou seja, um elemento quando está sozinho ou quando ele está ligado a ele mesmo, apresenta NOx zero. Então, NOx zero aqui para o cobre. Oxigênio apresenta NOx menos 2, hidrogênio, NOx mais 1. O que caracteriza aqui, então, o hidrogênio com NOx mais 5. Cobre, NOx mais 2, oxigênio menos 2, portanto, nitrogênio, NOx 5 de novo. Oxigênio menos 2, nitrogênio, portanto, mais 2. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Nós temos aqui, então, todos os NOx aqui. Se é uma reação de oxidação, obviamente, nós vamos ter aqui pelo menos 2 elementos sofrendo alteração em seu NOx. Vamos identificar quais são esses elementos. Aqui, como vocês podem ver, o primeiro elemento que sofre alteração no NOx é o cobre, né? Tá aqui o cobre, tá aqui ele. O NOx do cobre vai de 0 para 2, o que caracteriza isso, então, como um processo de oxidação, tá certo? Se ele aumenta o NOx, ele sofreu oxidação. Para a gente calcular a variação do NOx do cobre, a gente faz o maior NOx menos o menor. Nesse caso, então, 2 menos 0, que dá 2. Bom, se é uma reação de oxidação, nós já sabemos que o cobre sofreu oxidação, então um outro elemento, né, uma outra espécie tem que sofrer redução. Nós podemos identificar aqui que esse elemento é o nitrogênio, cujo NOx vai de mais 5 para mais 2, ou seja, uma redução. A variação do NOx do nitrogênio, a gente faz da seguinte maneira. A gente pega o maior NOx, que é 5, menos o menor NOx, que é 2, o que caracteriza aqui uma variação de 3. Próximo passo é a gente trocar, né, fazer a inversão. O valor de variação aqui que a gente achou para o cobre, nós vamos estar colocando na frente do nitrogênio. E o valor aqui de variação do NOx que foi encontrado para o nitrogênio, a gente vai estar colocando na frente do cobre. Deixa só eu apagar aqui para não ficar muito confuso, né? Senão vai ficar bem confuso aqui. Rapidinho eu vou apagar para a gente continuar. Então, próximo passo é inverter esses valores, tá certo? Eu vou colocar o 3 na frente de uma espécie que contém o cobre e vou colocar o coeficiente estequiométrico 2 na frente de uma espécie que contém o nitrogênio. Então, bora lá. Ó, o número 3 eu vou colocar na frente de uma espécie que contenha o cobre, tá? Pode ser esse cobre ou pode ser aquele outro. Então, eu vou colocar logo um 3zinho aqui na frente desse, tá? Já o número 2, que foi a variação do NOx que a gente encontrou para o cobre, a gente vai estar colocando na frente de uma substância que apresente o nitrogênio. Posso colocar aqui nesse primeiro nitrogênio? Óbvio que não, pois se eu coloco um 2 aqui, só que no meu produto eu já tenho, ó, um número muito maior de nitrogênio. Então, eu vou colocá-lo na frente desse nitrogênio aqui. Tá certo? Agora, a gente segue com o balanceamento por tentativa. Basta observar aqui. A mesma quantidade de um átomo que eu tiver no reagente, eu vou ter que ter no produto. Quantos cobres eu tenho aqui no reagente? 3. Vou ter que ter 3 no produto. Coloco o 3 aqui na frente. Quantos nitrogênios nós temos nos reagentes? Um só. Quantos nós temos no produto? Ó, 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Eu tenho 8 nitrogênios no produto
e apenas 1 nos reagentes. Então, vou colocar 8 aqui na frente do HNO3. Bom, seguindo o balanceamento, nós temos 8 hidrogênios aqui no reagente e só 2 no produto. O que significa que eu tenho que multiplicar aqui, ó, a água por 4 para dar um total de 8 hidrogênios também nos produtos. Para fechar, balanceamento do oxigênio. Nós temos aqui no reagente 8 vezes 3, 24. E nos produtos, 3 vezes 2, 6. Vezes 3, 18. Mais 2, 20. Mais 4, 24. Fechou o nosso balanceamento. Está dizendo o seguinte, as alternativas aqui está dizendo, após o balanceamento da equação, né, a soma desses coeficientes, que são esses valores que nós colocamos aqui na frente, qual vai ser esse valor? Então, nós vamos ter 3 mais 8 mais 3 mais 2 mais 4, que dá um total de 3 mais 8, 11 mais 3, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Gabarito, então, letra C. Questão número 5. O besouro bombardeiro possui uma arma química extremamente poderosa. Quando necessário, ele gera uma reação química em seu abdômen, liberando uma substância denominada de p-benzoquinona, ou 1,4-benzoquinona, na forma de um líquido quente e irritante, com emissão de um ruído semelhante a uma pequena explosão, dando origem ao seu nome peculiar. Acerca dessa substância química, são feitas as seguintes afirmativas. O nome oficial, segundo a IUPAC, da p-benzoquinona é ciclohexa 2,5-dien 1,4-diona. Sua fórmula molecular é C6H4O2 e ela pertence à função fenol. Vamos analisar aqui então qual ou quais dessas 3 alternativas aqui são afirmativas corretas. Primeiro passo, então, nós vamos dar um nome, né, para essa estrutura aqui, para esse composto orgânico. Primeiro passo para a gente dar um nome para um composto orgânico é identificando e numerando sua cadeia principal. E a gente começa sempre a numerar a cadeia principal a partir da extremidade, né, ou do carbono mais próximo ao grupo funcional, que nesse caso aqui é o grupo carbonila de uma cetona. Então, nós temos aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e o carbono 6. Né? Vamos dar um nome então. É um composto que apresenta uma cadeia cíclica ou fechada, portanto, o nome inicia-se com a palavra ciclo. Né? Nós temos uma cadeia fechada que apresenta 6 carbonos, prefixo para 6 carbonos, hexa. Nessa cadeia aqui, nós temos a presença de 2 ligações duplas, que estão depois dos carbonos 2 e 5, né? E ligações duplas nós identificamos pelo prefixo em. Como estão presentes 2 ligações duplas, então nós vamos ter aqui um di em. Ainda nesse composto aqui, na para-benzoquinona, estão presentes 2 grupos funcionais, né? Aliás, um único grupo funcional, mas que aparece 2 vezes, que é o grupo carbonila de uma cetona, que estão nos carbonos 1 e 4. Carbonila ligada em carbono secundário caracteriza o grupo funcional de cetonas. Aqui, como nós temos 2 carbonilas, nós vamos chamá-la de diona. Portanto, o nome da para-benzoquinona, o nome oficial dela é ciclohexa 2,5-dien 1,4-diona. Então, a afirmativa 1 está correta. Bom, segundo, sua fórmula molecular é C6H4O2. Primeiro passo aqui é a gente observar que a para-benzoquinona ela é composta, né? Ela é constituída por 3 elementos diferentes, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós vamos ter uma fórmula CHO. Para a gente determinar a fórmula molecular, basta contarmos a quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, C6, nós temos 1, 2, 3, 4 hidrogênios aqui. E tem também
2 oxigênios. Então, a fórmula da parabenzoquinona é C6H4O2, o que caracteriza a afirmativa 2 como também correta. Vou marcá-la aqui. Última afirmativa, está dizendo que a parabenzoquinona pertence à função orgânica fenol, né? O que essa afirmativa é completamente errada, já que nós temos aqui a função cetona presente, né? No caso da benzoquinona, ela é uma dicetona cíclica, né? Ela só seria considerado um fenol se ao invés dessa C dupla O nós tivéssemos a hidroxila ou H ligada a um anel aromático, a um anel benzênico. Portanto, essa afirmativa aqui é falsa. A parabenzoquinona não é um fenol, mas sim uma dicetona cíclica. Com isso, então, dentre as 3 afirmativas apresentadas, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2, o que caracteriza o gabarito dessa questão como sendo correta a afirmativa, a letra D.